10 mil reais em cursos podem virar 100 mil reais em lucro através do método ICE, que eu vou te mostrar usando esse esquema aqui na tela. Muito bem, esse dilema é bastante comum e nos últimos dias eu atendi mais uma pessoa da minha comunidade que estava com esse dilema. Qual é o dilema? Muito investimento em conteúdo, muito investimento em conhecimento, cursos, mentorias, consultorias, toda sorte de troca de informações ou de recebimento de informações, só que o cara não consegue sair do lugar. Não é? A pessoa ela não consegue aplicar tudo aquilo que ela comprou, né? Ou consumiu. Porque tem também as pessoas que ficam só no gratuito, né? Fica só no conteúdo gratuito, de repente não gastam dinheiro para adquirir o conhecimento, mas gastam tempo assistindo todas essas coisas. E no fim, ela tem uma série de anotações, quando são um pouquinho mais estudiosas, um pouquinho mais cuidadosas com aquilo que está consumindo, né? Não ficam simplesmente consumindo o conteúdo de forma passiva. Elas têm uma série, né, de anotações, folhas e folhas e folhas e folhas, páginas e páginas e páginas, né, documentos, 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 faz swipe files, faz o Diabo 4. Só que o cara não consegue concretizar isso no mundo real, ele não consegue transformar esse conhecimento, né, em lucro. Então, como que a gente dribla isso? Né? Como que a gente escapa disso? Em primeiro lugar, isso é precisamente do que se trata a estratégia do seu negócio, da sua atuação. A sua capacidade como estrategista deve ser manipular, né, no bom sentido, assim, administrar, gerir os recursos que você tem em mente e, a partir dessa gestão, conseguir atingir o seu objetivo. Ou, dizendo de outra forma, né, tem muitas definições de estratégia, uma das quais eu mais gosto é que a estratégia ela é uma opinião fundamentada sobre como vencer, certo? Ou seja, você precisa ter uma clareza, uma visão sobre a sua própria realidade, sobre o mercado no qual você está inserido, né, sobre os seus clientes e tudo mais. E a partir de toda essa leitura, toda essa compreensão, você vai tomar decisões baseado na sua leitura, na sua opinião, que deixarão você mais perto do seu objetivo. Então, dito isso, um plano não é uma estratégia. São coisas distintas. Muitas pessoas no mercado aqui digital, da nossa área, de infoprodutos, no mercado de educação e tudo mais, eles acreditam ali que para ter uma estratégia basta você abrir o ChatGPT e pedir para ele listar uma porrada ali de coisas para você, né? Ah, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E você fica patinando, né? Mesmo tendo uma lista do que fazer, você acaba patinando. Então, a minha intenção com esse vídeo, nessa introdução um pouquinho maior, é solucionar isso para você. Não é permitir que, em primeiro lugar, você compreenda essa realidade, que talvez você já tenha vivido, talvez você esteja vivendo, essa infoxicação, né, como eu chamo, é você se intoxicar com muita informação, com muito conhecimento, e você não sabe para que lado vai, né? Você não sabe se vai pelo oeste, pelo leste, pelo norte, pelo sul, como que eu chego no topo da montanha, seja ela qual for, né? Então, você precisa ter essa clareza, você precisa ter essa capacidade de, diante de todas as opções, você passe a eliminar possibilidades, eliminar oportunidades. Caso contrário, você vai ficar rodando em círculos, porque uma hora você está buscando, sei lá, fazer webinar, outra hora você está buscando low ticket, outra hora você está buscando vender mentoria, outra hora não sei o que lá, não sei o que lá. Qual a sua estratégia? Como que ela, né, se comporta no meio disso tudo? E quais são as táticas, né? Porque isso que eu mencionei aqui são táticas, não são estratégias. Quais são as táticas que te ajudam a fazer com que a estratégia seja verdadeira, que a sua tese estratégica seja verdadeira? Então esse é um outro jeito de ver, né? Estratégia é teoria. Estratégia é tese. Estratégia envolve risco, né? O planejamento, ele é muito previsível. Ele é muito controlável. Né? O Google Docs, o Google Sheets, ali, a planilha, ela não vai questionar a veracidade do seu planejamento, ou a precisão do seu planejamento, ou quão bom é seu planejamento. Ele vai aceitar o que você coloca ali, ou a planilha aceita. Não vai falar que está errado. Não é? Agora, a estratégia ela envolve risco. Ela envolve tomada de partido. Né? Ela envolve opinião. Ela envolve lidar com incertezas. Percebe? Então, existe um método, como eu mostrei no início desse vídeo, que eu já vou adentrar nele, que te permite, então, né, passo a passo, metodologicamente, você conseguir articular um pouco melhor as possibilidades, de uma forma bastante concreta, ainda tendo um certo abstrato, mas você vai entender, mas um exercício que você consegue passar para que no fim desse exercício, né, em 1 hora, por exemplo, você saia ali com uma clareza muito grande do que você precisa fazer.
E se você ficar comigo, bom, você já ficou aqui 5 minutos, você ficar mais um pouco comigo até o final, além de te passar esse método, eu também vou passar um truque depois do método, algo que eu aprendi na prática, tá? Então, muito bem, a gente falou sobre isso aqui, deixa eu ver se eu não mencionei uma outra coisa. Bom, é isso aí. Então, a sua capacidade de filtrar as coisas é importante, você deve visualizar, né, qual o caminho que você deve seguir ou não. Então, aqui a gente tem na tela agora o framework ou método do ICE, né? ICE Priorization Framework. O que significa isso? É um método utilizado por startups, por agências de growth hacking, de growth marketing, para priorizar as oportunidades, priorizar as atitudes, priorizar as táticas, priorizar, por que não, as estratégias. Qual estratégia você vai tomar? Então ele serve basicamente para te ajudar a escolher, seja lá o que for. Não é? Então, a gente tem 3 critérios. A gente tem, primeiro, impacto, né, que é o I do ICE. O quanto você acredita que aquilo que você está avaliando, aquela tática, eu já vou entrar no exemplo aqui bem do nosso mercado, aquela tática, ela vai impactar, né, ou vai permitir que você chegue mais perto do seu objetivo. Né? Aqui ele está sugerindo, nesse modelo aqui, ele está sugerindo uma nota de 1 a 5. Eu acho que aí, se você quiser fazer de 1 a 10, de 0 a 10, tanto faz. Né? Isso importa menos. De 1 a 5 eu acho legal porque ele tem aqui uma escala mais palpável, assim, né? Tipo, 1 a 10 é muitas opções. Qual número você vai pôr? 1 a 5 eu acho que é melhor. Depois, o C vem de confiança. Baseado em dados, quão certo você está de que isso vai dar certo. Né? Aqui no caso ele está trazendo de teste, né, de hipótese. É bem voltado para growth hacking, growth marketing, né, que é bem baseado em hipóteses e testes e tudo mais. Só que o mesmo se aplica com essas decisões mais amplas e também para pessoas que não têm essas informações. Né? Para quem está começando, cara, você não tem dados sobre o seu negócio, porque o seu negócio não existe. Né? Aí, claro, você pode pegar dados de mercado, mas o ponto principal é o seu nível de certeza. É claro que o seu nível de certeza, ele é abstrato, ele é variável, ele não é concreto, ele não é certo. Mas isso vai ser para todas as táticas que você vai avaliar. E eu já vou, né, ou estratégias que você vai avaliar, e eu já vou te dar o exemplo, como eu disse. Da mesma forma, você vai dar uma nota. E depois, a facilidade. Né? Se você considerar custo e tempo, quais das opções analisadas é a mais fácil? Né? Então, naturalmente, você vai ter uma lista de oportunidades, uma lista de opções, e você vai relativamente colocar ali a nota de cada uma delas. E depois você calcula o ICE Score. Né? Que é a soma do impacto, da nota de impacto, de confiança e de facilidade. Ou seja, o que nós queremos? A gente quer a opção que tem maior impacto, maior confiança, ou seja, nós acreditamos que ao executá-la vai dar certo, que nós somos capazes de fazer isso é importante, né? O que você está avaliando, e que seja fácil. É o melhor dos mundos, certo? Então isso evita que a gente fique ali debatendo sobre o sexo dos anjos, né? Falando, puta, será que isso? Agora eu vi tal coisa e tal, não sei o quê. Então, de uma maneira bastante concreta, eu fiz aqui uma planilha, que é como eu geralmente uso esse ICE Score na hora de priorizar as coisas. Deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui, para que você veja, não é? Eu coloquei algumas... Eu pedi para o ChatGPT me ajudar, né? Já pensar de bate-pronto, algumas possibilidades, algumas táticas que uma pessoa que está começando no mercado digital pode ver como oportunidade para atingir os seus primeiros 10 mil reais. Tá? Mas o mesmo serve em qualquer outra realidade, como você bem deve ter entendido. Ah, pô, eu já fiz os meus 10 mil, tá, os seus 100 mil, ou seu 1 milhão, seus 10 milhões. E naturalmente, né, à medida que a meta, o objetivo vai sendo maior, mais complexo, mais difícil, mais complexo é também as possibilidades que você vai ter que listar aqui no seu brainstorm. Não é? Então, vamos dizer que você passou anos estudando, né? Você está 2, 3 anos estudando, como esse mentorado que eu atendi nesses últimos dias, e você tá patinando, você não está conseguindo implementar as coisas. Porque você estudou demais, e agora você sabe demais. Só que você não consegue executar. Então, como que você prioriza? Como que você escolhe? Bom, você lista todas as oportunidades, então é o que eu coloquei. Criar curso online, fazer lançamento semente, de aula ao vivo, né? Lançamento semente com aulas ao vivo no Zoom, abrir grupo pago no WhatsApp ou Telegram por assinatura, vender mentoria individual, montar consultoria expressa, oferecer workshop de fim de semana com ticket baixo, criar comunidade online recorrente, escrever e vender e-books ou playbooks digitais, vender packs de template, planilha ou checklist, apostar em afiliados e tráfego pago para escalar rápido. Coisas, né, naturais que provavelmente, se você está se você tem esse perfil que eu descrevi, são coisas aqui, são opções
que você tem em mente, né? Você não sabe qual caminho seguir. É o que você faz? Você avalia cada um deles, né? Então, você colocar, cara, isso aqui o impacto que eu acho que vai causar no meu objetivo, na meta que eu quero, é 3, né? E a confiança que eu tenho é, sei lá, 4. E a facilidade? Pô, a facilidade é 1, que é um curso online, talvez não seja tão fácil assim. E você vai pontuando, entendeu? Você vai pontuando, né? Aqui aleatoriamente estou colocando os números, você vai... 6 não, né? Você vai pontuando aqui, e aí você vai... Estou colocando de qualquer jeito, porque você entendeu o exercício, né? Você vai fazer a soma depois, e aí você vai ter o somatório, né, das táticas, e você vai ver aqui, caramba, vender mentorias individuais de alta proximidade, pô, é isso aqui. Por exemplo, porque é o que tem o ICE Score maior, né? Então você faz esse exercício, e uma dica para quem já fez isso, de quem já fez isso várias vezes. É natural que você dê uma nota, né? Comece dando uma nota, por exemplo, para esse primeiro aqui, de facilidade, você dá uma nota 1. E aí depois você vai aqui avançando, e aí, por exemplo, aqui, de criar comunidade online recorrente. Aí você vai lá, 3, 4, e aqui você quer dar 1 também. Assim como foi do primeiro. Só que você pensa, caralho, bicho, comunidade é mais difícil do que curso. Então talvez aqui eu tenha que mudar, para ser mais justo, eu tenha que mudar aqui, como facilidade. Esse que eu tinha votado antes. Porque é uma parada relativa, você está comparando as coisas, relacionando as oportunidades que você tem. Percebe? Então é normal que nesse processo de dar nota, você vai e vem tentando acertar ali minimamente a nota. E claro, você também pode avaliar depois o resultado, né? Por exemplo, aqui nesse caso hipotético, a gente vê que vender mentorias individuais de alta proximidade foi o que teve a maior pontuação. Maravilhoso, né? Só que aí você vai avaliar. Pô, beleza, qual que foi o segundo? Ah, o segundo foi o vender os cursos. E aí você fala, cara, será que faz sentido? Deixa eu reavaliar aqui o impacto, a confiança e a facilidade que eu pontuei cada um deles. Tá coerente? Entende? Então é um processo que te ajuda na tomada de decisão. Não é para você fazer cegamente, até porque tem esse quê de abstrato. Mas é assim que a gente consegue tomar essas decisões. É assim que a gente consegue ser um pouco mais estratégico, se você me permite, né? Essa palavra que está bem vulgarizada, vamos dizer assim, mas nos permite ser estratégico para melhor alocar o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso dinheiro em cima de coisas que vai trazer resultados concretos, ou vai trazer mais resultados com mais facilidade, né? Com mais confiança. Né? Confiança diz muito sobre o quão confiante você é de executar aquilo, ou da própria tática, né? Então, aí está, não é? É claro, avaliar isso concretamente, avaliar essas táticas, dar essas notas, envolve experiência, envolve você ter traquejo com a coisa toda, né? Então, profissionais mais experientes vão tirar isso de letra, né? Vão ser mais capacitados para bem avaliar cada uma das opções. Então, se você não se sente seguro, cara, entra na minha comunidade conteúdo.org que eu posso te ajudar a fazer isso concretamente durante a mentoria individual que eu dou para todos os membros. Beleza? O link está na descrição, você pode saber mais como que funciona. Então, esse é o modelo. Tá aqui, de mão beijada. Como eu disse, alguém, né, mais experiente, de fora, imparcial, consegue ir, né, com muito mais precisão, com muito mais agilidade nessa tomada de decisão. E como eu havia prometido ali no comecinho do vídeo, existe um truque, uma sacada, vamos dizer assim, um ponto a mais que vale a pena ser dito, né, diante desse exercício todo, caso você siga aqui as minhas instruções, que eu sugiro que você faça, que é o seguinte: imagine que você escolheu aqui o bendito do vender mentorias individuais de alta proximidade, né? Você fez esse processo do Will e conseguiu com clareza enxergar, cara, esse é o caminho. É isso aqui. Essa é a estratégia, ou essa é a tática, ou essa seja lá a situação que você estiver avaliando. O que você deve fazer depois? Na minha opinião, você deve abaixar a cabeça, se isolar do mundo, viver como um monge e executar essa parada sem estímulo externo. Sem isolar literalmente. Uma vez que você entendeu, cara, é isso aqui, vender mentorias individuais, essa parada que eu vou resolver agora. Busque propositalmente se isolar das redes sociais no que diz respeito à entrada de novos conteúdos na sua cabeça, a novos estímulos. Por quê? Porque ao ser estimulado por uma nova tática, uma nova estratégia, um novo modelo de fazer aquilo que você está se dispondo a fazer, então tem um probleminha aqui, ao ser, né, estimulado de uma nova forma
a fazer aquilo que você se dispôs a fazer, pode ser que você duvide da sua própria capacidade de executar aquilo que você já tinha feito, entendido que era a prioridade através do exercício, e coloque tudo em risco. Né? Que você fique pulando de um galho para o outro. Né? Que você fala assim, você olha assim e fala, caralho, bicho, não dá para eu fazer essa merda. Né? Isso aqui é muito melhor. Por quê? Porque seja lá o que você estiver fazendo, se for relevante, né, vai ser difícil. Vai ter os seus problemas, vai ter os seus desafios. E se você estiver aberto a receber novos estímulos, que as redes sociais é perfeito para isso, né? Através de anúncios, através das pessoas que você segue, você vai ser estimulado e aí você vai ver, caramba, eu tô com dificuldade de fazer isso. Essa ideia de vender mentorias individuais não tá dando certo, tá uma merda, eu não tô conseguindo, seja lá qual for o motivo. E aí você vê o fulaninho chegando e falando, não, mas você deveria fazer lançamento pago. Aí você fala, lançamento pago. E aí você pula de galho. Então faça, aplique o ICE, o método ICE, o ICE Score. Encontre o ICE Score das possibilidades. Defina o que você vai fazer. E busque se isolar. Né? Busque não ter entrada de novos conteúdos na sua cabeça. Beleza? Se precisar da minha ajuda personalizada, individual, você sabe, o link está na descrição. Nos vemos dentro da comunidade ou no próximo vídeo. Valeu!